Olá, muito bom dia. Olha só o que diz aqui. É, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Isto está em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículos 1 a 2, tá? E o título de hoje é Orar pelas autoridades. Veja bem, como eu falei agora em Timóteo, Deus recomenda, né? Nos orienta, né? Através do apóstolo Paulo, para que nós oremos por todos os homens, principalmente pelos que exercem autoridade. Então eu penso que de repente o quadro atual no Brasil não estaria assim tão ruim, né? Se as pessoas, né, que se dizem evangélicas de Deus, estivessem orando pelas autoridades. Só que geralmente o que acontece? Quando alguém que está no poder, né, quando ela concorda com alguém que está no poder, então ela ora. Quando ela não concorda, ela não ora. Inclusive tem muitas pessoas que se dizem evangélicas, né? E até saem ou saíram de suas respectivas igrejas, denominações, porque a igreja ou o pastor apoiou um candidato com o qual ela não concordava, ou seja, ela colocou a política, né, o partido político ou um político acima das suas crenças, né? Só que essas pessoas continuam dizendo que são de Deus. A pessoa tem que ter cuidado, né? Às vezes Deus manda você fazer algo e você não faz. Um exemplo disso seria do profeta Jonas, né? Tanto é que o tema de hoje é orar pelas autoridades, efeito Jonas. Qual seria o efeito Jonas? O efeito Jonas seria o quê? Você ser lançado fora do barco para que as coisas caminhem bem. Então, o que aconteceu com Jonas? Deus mandou ele para uma cidade, né, um local, que no caso era Nínive, só que ele fugiu para Tarsis. Por quê? Ele não queria, né? Ele não queria que aquele povo de Nínive se convertesse, né? Ele queria que o povo, né, pagasse pelo que fazia. Porque o povo de Nínive, né, a Bíblia apenas diz o seguinte: porém, o povo de Nínive, né, os habitantes eram maus, né? Aí se você for pesquisar como eles eram maus, né? Se você for pesquisar, você vai ver o seguinte, que o povo de Nínive era conhecido por se enriquecer, né, saqueando riqueza de outros povos. Então eles eram conhecidos por isso. Eles saqueavam outros povos e por isso eles enriqueciam. E quando eles conseguiam capturar o rei daquela cidade, né, daquele local vivo, eles tiravam a pele daquele rei. Ainda vivo, arrancava toda a pele. Então, Jonas, provavelmente, ele não concordava com aquilo, que ele sabia, né, conforme ele mesmo falou no final do capítulo, né, que ele não queria ir para lá porque sabia que Deus ia perdoar aquele povo. E ele não queria que Deus perdoasse aquele povo, né? Então ele fugiu. Vocês conhecem a história, né? Você conhece a história. Ele pegou um navio, né, que ia para Tarsis, local diferente de onde ele fora enviado por Deus, né? Fora orientado a ir. E no meio dessa viagem, veio tormenta, aquela coisa toda, uma tempestade, né? E os homens daquele navio, né, viram que ele estava de boa, estava cansado, estava dormindo, não estava nem aí. E aí despertou, né? E aí fizeram ele confessar o que estava acontecendo, de onde ele era, qual povo que ele era, que Deus ele temia. E aí ele falou o seguinte: não, eu temo ao Senhor, né? Mas na verdade não temia, ele não respeitava, ele não obedecia. Porque se ele obedecesse, ele teria ido para onde Deus havia enviado, né? Que era Nínive. E ele fugiu para Tarsis. E aí, os homens, sob a orientação de Jonas, né? Para acabar com aquela tempestade, né? Lançaram ele para fora do navio, né? E imediatamente cessou aquela tempestade, né? E aí ele foi lá para Nínive, pregou, as pessoas lá se converteram, né? Porque não conheciam a Deus, né? A palavra de Deus. Se converteram e ao invés de ele ficar contente com isso, ele ficou muito triste, irritado, e ele falou: ó Deus, tá vendo? Por isso
que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. E aí depois Deus fez crescer uma aboboreira, né? Uma pé de abóbora, né? Uma fruta, né? Ou fruto, né? E depois de alguns dias secou. E Jonas ficou tão triste, tão aborrecido, que ele falou que preferia morte, né? Então, se fosse talvez nos dias de hoje, provavelmente teriam diagnosticado Jonas com depressão. Ele preferiu a morte, porque o povo fora, sei lá, se arrependeu e Deus perdoou e aquela planta secou, tá? Então, quer dizer, você tem que ter cuidado para que não aconteça com você, né? O mesmo que aconteceu com Jonas. Então você tem que orar, conforme Deus falou, pelas autoridades, né? Se você se diz de Deus mesmo, tá? E cuidado para não acontecer com você o mesmo que aconteceu com o profeta Jonas, né? Que fora lançado do barco e só aí as coisas melhoraram. Então vamos dizer assim, você tem uma missão. Cuidado para não ser lançado fora do barco. Boa tarde.